No vídeo de hoje vamos trazer a análise do HGRE11, o fundo de lajes corporativas do Credit Suisse. Vamos analisar seus principais números, verificar aí seus últimos resultados e principalmente a evolução da sua vacância. Ao final vamos trazer também algumas informações gerais da área de lajes corporativas e ver como está se comportando o mercado da cidade de São Paulo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo aí uma visão geral do fundo. A maior parte dos seus imóveis fica na Grande São Paulo, como podemos ver aí nessa ampliação do mapa. Temos ainda imóveis no Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Então tem até um bom nível de distribuição geográfica em termos de imóveis. Essa é a lista dos 19 imóveis e chama atenção aí principalmente alguns pela sua vacância. Vemos ali vacância de mais de 50% em alguns imóveis desse portfólio. Vamos passar inicialmente por esses imóveis para ter uma visão geral aí do ponto mais crítico do portfólio. Então temos o Brasil Interpart, que é um imóvel localizado na cidade de São Paulo. A sua classificação é BB. E o fundo tem uma participação de 5,7% nesse imóvel somente. Temos o edifício Martiniano, é um edifício na cidade de São Paulo com classe A. Inclusive esse imóvel, né, tem a participação de 100% do fundo e está passando por um processo de reforma. O empresarial Transatlântico, também na cidade de São Paulo, tem uma participação de 6,9% do fundo. É um edifício de escritórios e também tem uma vacância relevante. E por fim, o Centro Empresarial Guaíba, que fica na cidade de Porto Alegre. O fundo tem a totalidade desse imóvel e também apresenta aí uma vacância relevante para o fundo. Para ter uma visão geral do portfólio, vamos mostrar algumas visões consolidadas do fundo. Esse primeiro gráfico, se a gente olhar ali em verde, em termos de receita contratada, a gente percebe aí 49% da receita está em dois imóveis, que é o TOTUS e o Chucre Zaidan. Então, é uma participação relevante desses dois imóveis na receita do fundo. Analisando agora o histórico de vacância, a vacância vinha numa tendência positiva e apresentou aí um leve aumento no último mês de março. Então esse é um ponto de atenção. E a gente olhando o aluguel por metro quadrado, percebemos ali que praticamente o preço tem ficado estagnado nesse último ano. Isso se reflete também no pagamento ali do fundo para os cotistas, né? O valor está estagnado ali, um valor fechado praticamente. Essa é a composição dos empreendimentos, a grande parte são torres corporativas, né? A famosa laje corporativa, né? Que aloca aí os escritórios de diversas empresas, pouco mais de 50% vinculado ao IGPM e uma parcela relevante ao IPCA. O vencimento dos contratos, grande parte, 92% acima de 2026, esse é um ponto positivo, e temos poucas revisionais aí até 2024. E por fim, a gente tem exposição de alguns locatários, mas não é uma exposição tão relevante assim. 27% da TOTUS, 22% da Vivo, 9% da Bifly e 6% da Suzano. Esses são os principais locatários do fundo. Lembrando que ele tem um percentual relevante de área a ser alugada, então a tendência é que, à medida que ele consiga alugar esses escritórios, a participação dessas empresas vai diminuindo.
Temos também essa informação apresentada pelo fundo no seu relatório anual. A gente observa aí que ele classifica seus imóveis em termos aí, principalmente aí, olhando a vacância e o percentual de propriedade que o fundo possui. Então, é um gráfico interessante, a gente percebe aí que existem alguns imóveis na categoria ali de propriedade 100% que estão com vacância bastante alta, como podemos ver aí do lado direito desse gráfico. E é interessante observar que o fundo, ele baseado nessa informação, né, ele consegue trazer aí propostas de destinações para esses imóveis. Então, ele está buscando ali venda de 3 imóveis dentro do seu portfólio e a estratégia de locação em outros 3 aí desse grupo. Na verdade, vendas são 4, né? Tem um pequenininho ali com vacância bastante alta que ele está colocando para venda também, uma participação menor que ele tem no imóvel. E a partir dessa estratégia, o fundo tem um objetivo futuro de aumentar a sua participação em prédios de melhor classificação, né? Que pega o A, o duplo A e o triplo A. Então, passando de 82% para 95%. Essa é a estratégia e a visão do fundo em relação ao seu portfólio para o futuro. Um dos imóveis do fundo, a Torre Martiniano, ela está passando por um processo de retrofit e expansão. A gente percebe aí pelo seu gráfico de avanço, né, da obra, ela está numa fase bem final aí, né, de realização. Inclusive ele aponta aí que tanto o gasto na obra quanto a realização foram pequenas, porque agora ele esbarra aí em algumas questões documentais em relação à prefeitura, né? E esse é o nível de exposição que o fundo tem planejado para ficar em 3,7% aí em relação ao desenvolvimento aí dessa torre. Trazendo agora a leitura aí do resultado do fundo, é um fundo que recebe aí 11,6 milhões de receita de locação dos imóveis, tem uma despesa aí na casa de 2,8, sobrando aí quase 9 milhões em termos de resultado mensal aí. Interessante notar aí que o fundo ele tem uma receita potencial de 14,7 milhões, ele perde 3,8 com essa vacância elevada que ele apresenta aí. O resultado do fundo, como a gente viu ali, ele tem um certo nível de estabilidade, ele está no mesmo patamar ali há um bom tempo. Tem alguns itens não recorrentes, né, que são vendas de imóveis, que tem resultado em ganho de capital, e isso trouxe aí algum retorno para o cotista também ao longo do último ano aí. O fundo também calcula o impacto do cenário aí de locação. Então ele traz aí, ele tem uma receita potencial de aluguel de mais 34 centavos por cota, e somados aí ao gasto que ele tem com esses imóveis na casa de 6 centavos, chega aí a 40 centavos a mais por cota. Ou seja, se o fundo conseguisse sanar aí toda a sua vacância, ele traria aí um resultado bem importante aí na casa de 40 centavos por cota. A notícia positiva que o fundo trouxe são esses 4 imóveis aí que tiveram contratos de locação fechados aí recentemente. Então, o Paulista Star, o Berrini One, teve uma área pouco menor, de 3.800 metros quadrados, a Torre Martiniano, 11.800, e o edifício Faria Lima teve uma extensão no contrato, em que o fundo conseguiu renegociar e postergar o seu encerramento. Agora, uma informação interessante que o fundo publicou, inclusive aí do mercado de escritórios na cidade de São Paulo como um todo, é esse gráfico histórico aí em que a gente tem aí
a entrega de novas áreas, a absorção líquida de lajes corporativas nesse mercado. Então a gente percebe aí que até 2015 tinha um patamar de entrega bastante elevado, que praticamente aí zerou, né? Aí agora, mais recentemente, né, esses novos projetos foram entrando e a gente tem aí 20, 21, 22, uma entrada um pouco maior, mas ainda longe daquele patamar anterior que a gente tinha, né? 2020, o ano da pandemia, a gente teve devolução de muitas áreas, por isso a absorção aí foi negativa. 2021 já foi um cenário um pouco melhor, mas em compensação, 2022 a gente percebe aí uma quantidade muito pequena de áreas sendo locadas na cidade. Então esse é um ponto de atenção aí que vale para todos os fundos imobiliários de lajes corporativas, que é essa capacidade do mercado de absorver essas novas áreas, né? E justamente para complicar um pouco mais o cenário, a gente tem aí uma quantidade ainda de novos empreendimentos sendo entregues, o que dificulta um pouco mais aí para o mercado. Voltando então para o fundo, a gente percebe aí que comparando ele com o CDI no período, né, no todo o período de existência do fundo, que é um fundo mais antigo até, ele tem um tempo de vida um pouco maior aí do que normalmente a média dos fundos tem, a gente percebe que a sua cota está num valor bastante baixo, mas mesmo assim, com os rendimentos que ele trouxe mensalmente, o resultado ficou ainda ligeiramente acima do CDI no período. Então, esse é um ponto aí, uma observação que vale, é que mesmo com essa queda da cota, se a gente incluir, né, os rendimentos pagos no período, o fundo ainda acabou ficando positivo. Bom, trazendo agora a questão da liquidez do fundo, é um fundo que tem um bom nível de liquidez e tem aí uma quantidade relevante de investidores interessados nesse fundo e que tem cotas dele. Trazendo agora o patrimônio líquido do fundo, a gente observa aí que ele tem um CRI a pagar, né, da Shukri Zaidan. O fundo tem a expectativa de até 2029 concluir o pagamento desse CRI, que é um CRI que está cobrando aí CDI mais 1,65%. Então essas são as informações. Esse cenário mais desafiador do ponto de vista econômico também penaliza um pouco o HGRE, no sentido que ele terá uma taxa maior para pagar desse CDI. Agora vamos trazer aqui um comparativo entre os principais fundos de lajes corporativas da Bolsa. O HGRE11 está entre os mais baixos dividend yield de período. A sua relação preço por valor patrimonial ela está intermediária aí na faixa, não está tão descontada quanto o RBRP e o BRCR11. O crescimento do dividend yield em 3 anos foi relevante no HGRE, cresceu 7%, enquanto outros aí tiveram até perda. É um bom nível de liquidez diária, de 1,6 milhões. Tem um número relevante de cotistas, o percentual em caixa é baixo e é o segundo maior fundo aí desse grupo. Em termos de taxa, ela está no grupo aí das taxas mais baixas. Vale a pena chamar a atenção que o GTWR é um fundo monoativo, então é natural que a taxa seja menor também. Trazendo agora o resultado de quem investiu há 1 ou 2 anos, teve aí um rendimento importante que compensou aí uma parte da perda, mas o investidor ficou aí sem conseguir pelo menos recuperar o valor da inflação, que acabou perdendo para a inflação nos 2 cenários, mesmo tendo comprado há 1 ou 2 anos atrás a cota do fundo. Esse gráfico do valor da cota nos últimos 5 anos também mostra que o fundo realmente chegou num valor aí bastante baixo em relação ao que ele já havia registrado como valor de cota.
e o seu desconto aí de 23% em relação ao valor patrimonial, de 156,87 por cota. E vamos trazer agora os principais pontos positivos e negativos para investimento no HGRE11. Do lado positivo, ele tem estabilidade na sua distribuição mensal no último ano, apesar aí de oscilações que a gente possa ter ao longo do período. A obra no edifício martiniano está em fase final, então em breve aí ele terá uma área maior aí disponível para oferecer para locação. A gestão ativa de portfólio e o fundo está buscando melhorar aí seu mix de edifícios aí classificados como A, justamente aí para ter um portfólio de melhor qualidade. E a dívida do CRI está sob controle nesse momento e não deve pressionar o fundo. A vacância do lado negativo, né, ela está elevada e apresentou aumento nesse último mês. A gente viu que ele assinou novos contratos ali, então deve trazer um pouquinho para baixo, mas assim, de maneira geral, uma vacância muito elevada. O dividend yield foi mais baixo entre os principais fundos de lajes do mercado aí, né, da bolsa. O histórico de perda de valor nos últimos 2 anos foi bastante relevante. E esse é um comentário geral para o cenário de lajes corporativas na cidade de São Paulo, que esse mercado ainda está registrando aí vacâncias muito elevadas de maneira geral e demandaria aí um aquecimento maior da economia, uma recuperação maior para conseguir absorver as áreas que estão entrando aí disponíveis para locação. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.